mais importantes centros de documentação e pesquisa do estado de São Paulo, o Centro de Memória da Unicamp, o CMU, é responsável pela captação, organização, preservação, disponibilização e difusão de acervos documentais, especialmente relacionados à cidade de Campinas. O Centro de Memória ainda realiza a produção de pesquisas e a publicação de livros e periódicos com foco na articulação entre memória e história. Ele é fundado em julho de 1985, né? Por iniciativa do professor José Roberto Amaral Lapa, professor de História, né? Que tinha um projeto de criar um centro de memória que reunisse uma documentação sobre a história da cidade de Campinas e região. A oportunidade surge quando se soube que havia uma possibilidade, né, de risco de incineração de uma documentação de processos, né, que estavam no Tribunal de Justiça de São Paulo, da comarca de Campinas, né? E aí houve toda uma tramitação, conversações, negociações, e esse material foi trazido para a Unicamp, e é o início do Centro de Memória, né? Então, são mais ou menos 50 mil processos, né? Que tem uma quantidade assim razoável não, bastante significativa de inventários, testamentos, documentos relativos à população do período, e é um material que abarca o período desde século XVIII até meados do século XX, né? Então, é um material bastante procurado, bastante pesquisado. Em 1986 foi criada a Biblioteca do CMU. Sua organização teve como origem o acervo doado por João Falque Trinca, grande bibliófilo campineiro que, ao longo de sua vida, constituiu um dos mais completos acervos sobre Campinas. Ele era uma pessoa próxima do professor Lapa e ele doou, né, essa sua biblioteca relativa a Campinas para o Centro de Memória. Então, foram os dois grandes conjuntos documentais que iniciaram o CMU. E depois começaram a vir outros conjuntos, né, e sempre por processos de doação. Ainda em 1986, tiveram início as atividades do Laboratório de Conservação e Restauro, especializado no tratamento de documentos gráficos. Em 1990, o Centro de Memória iniciou a publicação da revista Resgate, a revista institucional, que deixou de ser impressa e passou a ser eletrônica em 2010, se dedica à divulgação de pesquisas na área das ciências humanas e das artes. Outras atividades que a gente tem se dedicado também, por exemplo, exposições, né? Se você consultar o site do CMU, nós temos várias exposições virtuais ali que podem ser visitadas, e temos também algumas exposições físicas. Em alguns momentos a gente produziu exposições físicas para visitação pública, né? Essa exposição aqui, ela é de uma duração mais longa, né? Aberta à visitação, né? E é uma exposição que procura mostrar não só uma variedade de itens documentais que nós temos, né? E também situando características urbanas, culturais de Campinas na passagem do 19 para o 20. Atualmente, o CMU reúne mais de 500 mil itens documentais. Só na Biblioteca Professor José do Amaral Lapa são quase 20 mil livros. Entre os itens estão textos, fotografias, material audiovisual, móveis e objetos antigos. E tudo fica mantido em um ambiente totalmente climatizado. É muito importante quando a gente pensa na necessidade de preservação, não só de uma documentação, mas de uma memória também, ou melhor, de memórias. Esse conhecimento, né, dos diversos outros, né, que povoam o espaço público, né, em diferentes temporalidades. O volume e a variedade do material permitem pesquisas multidisciplinares,
que envolvem aspectos econômicos, sociais, culturais, urbanos e políticos da cidade e da região. Além de incentivar a produção de pesquisas, o centro também se preocupa em divulgar o trabalho para a população. Aqui é um espaço público, né? Mas é importante que as pessoas saibam que podem ter acesso, né, ao CMU. E a ideia é realmente assim, não só fornecer, né, a possibilidade de pesquisa, de conhecimento, né, desse conjunto documental sobre a cidade, sobre a história da cidade e outras cidades aqui do interior paulista, mas também a gente tem a preocupação de desenvolver atividades que nos permitam um relacionamento mais próximo com a sociedade. Então, vamos dizer, é uma documentação bastante significativa para a cidade, né? A que as pessoas comuns podem ter acesso para ver alguma informação e, claro, nós fomos muito procurados por pesquisadores, né, que estão elaborando suas pesquisas ou tese de doutorado, suas dissertações de mestrado.